Olá pessoal, então na aula passada 59 nós fizemos aqui a primeira parte das regras de negócio de filial. Então aqui neg filial negócios, neg filial negócios. E nós fizemos então aqui a classe, declaramos usings, fizemos aqui a declaração de acesso a dados, o método consultar por código e hoje nós vamos fazer o outro método que é o consultar por nome. Então vamos abrir o banco de dados SQL Server. Aqui nas procedures eu tenho aqui o filial consultar por nome, que é esse cara aqui, e é ele que nós vamos criar um método lá no C# agora para conversar com essa procedure e buscar os dados aqui por nome. Então dei um botão direito, modificar, ele abriu aqui para mim a procedure, e aqui eu tenho o parâmetro de entrada nome, ele entra por aqui, e aí depois ela usa esse nome aqui mais para baixo no where para filtrar pelo nome que eu passei. Lembrando que nós utilizamos o like, que significa que ele vai procurar dentro de qualquer nome aquele pedaço de palavra que eu colocar, no início, no fim ou no meio. E ó, se eu quiser consultar tudo, eu grifo aqui, sem o where, e dou um execute, ele mostra o que ele tem. Ó, hoje também só tem lá na minha tabela o Draws, então depois quando a gente for executar a tela eu venho aqui e coloco mais registros para ficar legal para a gente visualizar. Então vamos lá. Então seguindo a mesma linha de raciocínio ó, desse outro método, o que nós temos que fazer? Declara a classe pública. Então vamos fazer aqui ó, o começo do método. Ó. Então esse aqui é o fechamento. Ó. Se eu clicar nele ele fica cinzinho, ó, ele mostra que ele está fechando esse aqui. Ó. Então depois dele eu vou começar o novo. É um método público. Ele também vai me devolver uma filial coleção, uma coleção de filiais, ou seja, aquela lista com várias filiais dentro. Consultar por nome. O que eu recebo como parâmetro? Um texto que é o nome da filial. Então coloco um pedaço do nome aí, ou o nome completo, ele vai procurar para mim. Então se eu espero uma filial coleção aqui como retorno, eu tenho que criar uma e devolver ela no final. Filial coleção é igual a new. New é criar uma nova, instanciar. Né? O conceito de instanciar é quando você coloca essa palavra new, significa que eu tenho esse modelo filial coleção e estou usando ele nesse momento aqui. E aí no final eu dou um return que é para retornar essa coleção. Então return ela. Então criei aqui e retornei aqui embaixo. Tudo que eu coloco na frente do return significa que é um pacote que vai sair por essa porta aqui, que é uma porta de filial coleção. E agora vamos fazer o mesmo fluxo. Então o que nós fizemos aqui? Ó, limpa os parâmetros, adiciona o parâmetro aqui, foi o ID. No de baixo vai ser o nome, executa, aqui é o nome da código, da procedure por código, lá vou pôr por nome, e assim vai. Então dá para dar o Ctrl+C, Ctrl+V quem quiser. Então vou fazer de forma mais rápida, porque a gente já fez isso na última aula. Então primeiro eu vou limpar os parâmetros. O segundo passo é adicionar. Então ele pergunta qual que é o parâmetro, Drauzio, eu vou lá na procedure e copio o parâmetro de entrada para não ter perigo. Então lembra de sempre colocar o arroba junto, não pode esquecer do arroba. Vírgula, o valor desse parâmetro, o que você quer colocar aqui dentro na hora de passar para a procedure. É esse nome aqui, ó, o usuário lá na tela vai informar o nome, eu jogo aqui dentro, ele vai entrar aqui nesse método e aqui eu vou colocar ele aqui para mandar lá para a procedure. Então pego essa variável aqui que o conteúdo dela vai variar e coloco aqui dentro. Então tá pronto, ó. Coloquei o parâmetro. Agora é a hora de chamar a execução da procedure. Então eu vou chamar e vou jogar dentro de uma tabela de dados, data table, data table é igual a acessa dados, ponto, executar consulta. E aí eu passo o que? O tipo primeiro, se é um comando ou se é uma procedure, command type, ponto, storage procedure, vírgula, o nome da procedure. Vou vir aqui copiar, ó, no meu SQL Server, eu copio ela aqui e colo para não ter perigo de errar. Né? Se você colocar assim, já não vai achar a procedure e vai dar erro. Por isso que eu sempre falo, copia e cola, que aí você tem certeza absoluta que vai estar certo. Se você digita na mão, você pode escrever, inverter uma letra e você estraga. Depois para você encontrar o problema, demora. Né? Então tá feito, pessoal. Agora aqui dentro eu tenho lá o que o banco de dados encontrou. Fui até lá, voltou, está tudo aqui dentro. Então eu vou percorrer, vou fazer um para cada linha dentro da tabela de dados, né? Então for each para cada. Lembrando do code snippet. O que é code snippet? Faz muito tempo que eu não falo disso. Então ó, vou colocar aqui ó, for
E quando você coloca um começo de uma palavra e aparece esses papeizinhos aqui com alguns pontos embaixo, se você der tab tab, ele já monta a estrutura para você. Isso é o code snippet aqui, ó. Code snippet para o loop for, no caso aqui que está marcado for. Se ele tivesse no de baixo, tá code snippet para for each. Pressione tab twice to insert. Então pressione tab para inserir esse código. O for, se eu der um tab aqui, olha lá o for. Então isso é o code snippet. Por isso que vocês veem, eu coloco for each, aparece um papelzinho ali, eu dou um tab, ele vai lá e já preenche aqui para mim a estrutura, tá? Então isso chama-se code snippet. Vocês podem até fazer o de vocês com códigos que vocês usam todo dia. Coloca o nome de vocês ali, uma palavrinha no final, e vocês trazem o código de forma rápida para dentro do seu C#, bem legal. Data row dentro da tabela de datatable.rows. Lembrando que eu dei minúsculo aqui, se eu pôr maiúsculo ele pega o objeto em si, não o meu objeto que eu instanciei aqui em cima. Tá feito, pessoal. Então o for each está aqui. Agora mesmo esquema, eu tenho que declarar uma filial, preencher ela e devolver ela dentro da minha coleção, colocar ela aqui dentro dessa coleção. É idêntico, ó. Se vocês notarem, ó, eu tenho duas procedures, mas 1, 2, 3, 4, 5 campos, os mesmos campos que a outra. Eu vou abrir ela para vocês visualizarem. Ó. Se eu olhar aqui, são os mesmos campos, ó. Tá vendo? Ó? Então a filial, CPF, então apesar de eu ter duas procedures, eu tenho os mesmos campos, então eu posso copiar o for each do outro método lá. Lembrando, quem já não lembra mais, que nesse exemplo da filial eu fiz duas procedures separadas para exemplificar. Mas mais para frente, ó, o fornecedor aqui, ó, não sei se vocês lembram, para quem já esqueceu, ó, é uma procedure só que consulta por código e por nome. Então, quando a gente chegar na outra tela de fornecedor, eu vou vir aqui e vou mostrar uma coisa diferente para vocês. Essa temporada é bem bacana, que ela mistura um pouco de básico com avançado, sempre procurando ensinar formas diferentes para vocês, formas corretas, mas diferentes. Então, vamos lá, posso copiar, que são as mesmas colunas. Ó, então, vou copiar aqui, ó, dentro do for each, aqui, começa aqui, fecha aqui. Eu copiei, instanciou a filial, carregou a pessoa, carregou o CNPJ, carregou o tipo e colocou na coleção e finalizou. Então copio essa parte aqui e colo ela aqui embaixo. Ó. Então ficou assim, ó. O for each começa ali e aí ficou desse jeito, igualzinho a parte de cima, né? Então aqui, ó, deu um new aqui na filial, criou uma nova filial. Dentro dela tem um objeto pessoa, então dei um new nele. E aí eu coloquei o ID na pessoa, coloquei o nome na pessoa e coloquei o CNPJ na pessoa. Depois eu dei um new no tipo, que esse aqui é um objeto tipo que fica dentro da pessoa. Carreguei o ID do tipo, carreguei a descrição do tipo, adicionei essa filial com os dados já dentro da coleção, ou seja, nesse ponto que eu coloco ela na lista, e finalizou. Lembrando que converti para int, porque se eu passar o mouse aqui, o ID é um int. Ó. Então você passa o mouse em cima e vê que tipo é. Ó. O nome é um string, então aí você coloca a palavra convert, que é uma classe de converter, ponto to, para, to é para, então eu quero converter para, e aí na frente do to você coloca o tipo que você quer. Se fosse data, date, time, se fosse decimal, to decimal, e então para qualquer tipo você converte. E aí finalizou, então aqui no final eu já estou dando return nela, e aí está pronto aqui então o nosso segundo método, que é o método de consultar por nome. Aqui, ó, tá feito. Legal, pessoal, legal. Então terminamos aqui a regra de negócio de filial. Os dois métodos que eu preciso chamar na tela já estão prontos. Tudo que eu preciso para conversar com o banco está pronto. Então paro aqui nessa aula para finalizar e encerra com chave de ouro aqui a parte de negócios de filial. E na próxima aula eu vou para a tela. Na tela nós vamos chamar esses dois métodos jogando os dados que eles devolvem, objeto, filial, coleção dentro do grid e fazendo a tela funcionar e já devolvendo o item selecionado lá para a tela de pedido. Tá?